Shalom Alekulam. Nos aproximamos de Shavuot e gostaria de ler com todos o Passuque 34 do capítulo 23 de Vaikra, que é o terceiro livro da Torá. Nós estaremos nos alimentando da nossa fonte sagrada e fazendo as observações acerca de Sukkot, Hag Sukkot, a festa das cabanas. Nós estamos nos aproximando da Hag Sukkot e nós iremos celebrar essa festa ao nosso Deus, essa Hag ao nosso Deus. Por quê? Porque Deus mandou. Então, se Deus mandou, é mandamento. Não é mandamento aquilo que Deus não manda, que Deus não ordena. Tem os mandamentos e tem as proibições. Isso também é uma ordem divina. Então nós observamos as ordenanças, aquilo que Deus nos ordena e também aquilo que Deus nos proíbe. Então aquilo que Deus nos ordena a gente faz, a gente executa, a gente procura dar o nosso melhor com relação à execução da ordem do nosso Deus, com relação às suas mitzvot. Da mesma forma, com relação às proibições, aquilo que nosso Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, nos proibiu, nós também procuramos realmente dar o nosso melhor e não praticar coisas que Deus nos proibiu, que Deus disse não faça, então a gente não devemos fazer. Então temos aqui o nosso manual, e nosso manual é a Torá escrita, e nós iremos ler então a partir do versículo 34 do capítulo 23 de Vaikra, e eu convido você a acompanhar essa leitura que diz o seguinte: fala aos Bnei Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês será a festa das cabanas, Hag Sukkot, Rever, por 7 dias. Então, fala aos filhos de Israel, fala aos Bnei Israel. Quem está falando isso? Deus. Então, não é uma ordem de Moshe, não é uma ordem de Aharon, não é uma ordem de nenhum Kohanim, é uma ordem de Deus. Aqui não é ordem de profeta, não é uma ordem humana, mas uma ordem de Deus. Deus está dizendo a Moshe. A primeira ordem vem de Deus para Moshe. Olha, fala aos filhos de Israel, dizendo, no dia 15 do 7º mês, tem que ser no dia 15 do 7º mês, não pode ser em outra data, nós não podemos seguir o calendário gregoriano, nós não podemos seguir o calendário civil comum, gente? É o calendário secular que o Ocidente observa. Nós observamos o nosso calendário sagrado, o nosso calendário israelita, e nos baseamos no calendário estabelecido por Deus, naquele calendário que Deus deu aos nossos antepassados. Esse é o nosso calendário. Então, seguimos a data desse calendário religioso e não a data do calendário civil gregoriano. Então, Deus fala que no dia 15 do 7º mês será a festa das cabanas, ou seja, Hag Sukkot. Aí a Rever por 7 dias. Então, ele estabelece que essa festa tem que ser celebrada no dia 15 do 7º mês, que é Itanim. Os talmudistas chamam este Itanim de Tisrei, ou Tisrei, é o nome babilônico que os talmudistas usam para substituir o nome Eitanim, como está lá no Taná. Então, o 7º mês nós chamamos Eitanim, os talmudistas chamam de Tisrei, e até celebraram o ano novo nesse 7º mês. Para eles, o início de um ano. Para nós, não. Nós não celebramos o início de ano, porque este não é o primeiro mês do ano, mas o 7º mês. Isso é falado tanto no início, quando se fala de Yom Teruah, quando se fala de Yom Kippur, e quando se fala também de Sukkot, nosso Deus deixando claro que este não é o primeiro mês do ano. Este é o primeiro, ou seja, o 7º mês do ano.
Porque para nós, nosso Deus ordenou que o primeiro mês do ano tem que ser Aviv, o mês da primavera, chamado também de Nissan. Então, Deus estabeleceu para que celebremos uma festa, a festa de Sukkot, no dia 15. Por quanto tempo? Por 7 dias consecutivos. Então, diz mais o 35 aqui, indo adiante, diz o seguinte: ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obras comum fareis. Então, no primeiro dia, haverá uma santa convocação. A gente não deve fazer nada, a não ser nos voltar para Deus, servir a Deus. É claro que há uma diferença entre os israelitas israelenses e os israelitas da diáspora. O israelita de nacionalidade israelense, ele tem a vantagem de nesse dia ser feriado. Então ele vai parar, ele não vai para a empresa, ele não vai para a indústria, ele não vai trabalhar nesse dia porque é feriado em Israel. Já nós, israelitas da diáspora, a não ser que, ou seja, já nós, israelitas da diáspora, nós não temos esse privilégio que os israelitas de nacionalidade israelense têm. Agora nós, israelitas de nacionalidade brasileira, de nacionalidade americana, nacionalidade alemã, nacionalidade argentina e de outras nacionalidades, nós da diáspora não temos esse privilégio, então não vai ser feriado para nós, porque nós não seguimos o calendário gregoriano, nós seguimos o calendário religioso estabelecido por Deus. Então, para os israelitas de nacionalidade israelense, é feriado, porque eles estão em Israel, então vão usufruir desse dia com mais prazer. Já nós, da diáspora, não temos, a não ser que possa coincidir com o dia de domingo, ou então com um feriado deles mesmos, feriado comum, aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. Então, Deus fala que é um feriado. Deus fala primeiro que é uma santa convocação, ou seja, nós estamos sendo convocados por quem? Por Moshe? Não. Por Harão? Não. Por um profeta? Não. Por Deus, nós estamos sendo convocados por Deus. Então, a santa convocação, porque estamos sendo convocados para um momento religioso, um momento de elevação espiritual, por meio de uma Hag, por meio de Sukkot, que Deus ordenou que celebremos. Então, o primeiro dia haverá santa convocação, aí fala que nenhuma obra comum a gente deve fazer. Tá bom, gente? Então, faremos apenas o essencial, mas nenhuma obra comum nós iremos fazer nesse dia. Aquele que tem esse privilégio, aquele que pode realmente parar totalmente nesse dia, vai parar. Mas, claro, a maioria dos israelitas da diáspora vai ter que trabalhar nesse dia, lamentavelmente, vai fazer aquilo que é possível fazer para guardar esse dia, conforme a ordenança do nosso Deus. Então vai construir seu sukkah, singular de Sukkot, que é plural. Então vai construir sua cabana, conforme a ordenança do nosso Deus. E é claro, vai tomar o café da manhã? Toma o café da manhã na sukkah, na cabana. Vai almoçar? Almoça na cabana, almoça lá na sukkah. Vai jantar? Janta na sukkah. Vai fazer um lanche? Faz um lanche na sukkah. Vai fazer um tefilá? Vai lá para dentro da sukkah, meu irmão. Vai fazer uma leitura do Tanar? Vai lá para a sukkah. Vai cantar uma ashir? Vai lá para a sukkah. Vai fazer uma leitura do Tanar? Vai para a sukkah. Vai meditar um pouco, vai para a sukkah. O tempo que for possível você ficar na sukkah, Deus vai ver isso como esforço seu. Não fazer porque não pode é diferente de não fazer porque não quer. Tudo bem, você vai para o seu trabalho, mas no momento que você estiver na sua residência, você vai, o tempo que você for possível, você vai lá para dentro da sukkah. Você vai meditar lá dentro da sukkah e ficar o maior tempo possível lá dentro da sukkah. É claro que israelitas da diáspora, ou seja, israelitas de nacionalidade israelense, muitos deles dormem dentro da sukkah. A nós aqui da diáspora não é possível dormir dentro da sukkah, até porque o Ocidente está cada vez pior e o perigo é iminente.
A violência está muito grande aqui no Brasil e não dá para a gente fazer uma cabana e dormir lá dentro da cabana. Então essa cabana a gente vai fazer no nosso quintal, na nossa varanda, na área da nossa casa, e a gente vai ali ficar o tempo que for possível na nossa Sukkah e celebrar Sukkot conforme a ordenança do nosso Deus. Aquele que pode realmente cumprir essa parte, você da diáspora, que você pode realmente parar, você para totalmente. Você não pode, é claro, você vai ter que ir para o seu trabalho normalmente, né, e fazer, como eu falei, esforçar o máximo possível para estar o máximo possível dentro da sua Sukkah durante esses 7 dias, que Deus falou que a Sukkot tem que ser celebrada durante 7 dias. Então, mais adiante, diz o seguinte: 7 dias oferecereis corban queimada ao teu Criador. Ao dia 8º tereis santa convocação e ofereis corban queimada ao teu Criador. Dia solene e nenhuma obra servil fareis. Então, novamente, Deus repete. O dia 1º é santa convocação. A gente não deve fazer absolutamente nada de nenhum serviço, nenhum trabalho desse dia. Claro, como já falei, o israelita de nacionalidade israelense tem a vantagem de ser feriado em Israel. Nós aqui da diáspora não temos esse privilégio, então vamos fazer o possível. Então, 7 dias Sukkot, o 8º dia chamamos de Shemini Atzeret, 8º dia de reunião. Shemini Atzeret já não é mais Sukkot, digamos assim, é um dia, digamos assim, à parte, que Deus separou para que nós também possamos nos reunir. E nosso Deus fala que também aqui não devemos fazer nenhuma obra, né? Ao 8º dia tereis santa convocação, estamos sendo convocados também a comparecer perante o nosso Deus no 8º dia, né? E fala mais assim: dia solene é um dia festivo, dia solene, é um dia festivo. Os demais dias de Sukkot, os demais dias são semifestivos, né? Porque estaremos durante os outros dias, primeiro dia na Sukkah, ou seja, durante 7 dias na Sukkah, o primeiro dia festivo, os demais semifestivos, o 8º festivo, porque Deus nos convocou novamente para que no 8º dia possamos estar diante do nosso Criador, nos elevar espiritualmente, e nosso Deus fala que é dia solene, é dia festivo, e diz mais: nenhuma obra servil farei. Se você não pode, se você pode parar, se você pode ficar as 24 horas do 8º dia de Shemini Atzeret, 8º dia de reunião, sem fazer absolutamente nada, a não ser voltando-se para Deus, invocando o teu Criador, faça isso, que Deus vai com certeza te abençoar por seu esforço. Não fazer porque não pode é diferente de fazer porque não quer. Se você não faz porque não pode é uma coisa, se você não faz porque não quer, o tempo que você tem, você prefere ficar no seu quarto, você prefere comer na sua cozinha, você prefere comer, digamos assim, um restaurante, em uma lanchonete, então aí é com você e Deus. Mas se você tira esse momento para uma festa que é celebrada apenas uma vez ao ano, tá, e você realmente se esforça para cumprir essa mitzvah, então Deus com certeza está olhando para o seu esforço e vai te abençoar com certeza. Diz mais assim: estas são solenidades do Criador que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao teu Criador corban queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual ao seu dia próprio. Diz mais adiante: além do Shabbatot do teu Criador, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que também que dareis ao teu Criador. Mais adiante diz: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa a Yerevé por 7 dias. Ao 1º dia haverá descanso e ao dia 8º haverá descanso. Então, mostra também que Sukkot é uma festa celebrada durante uma colheita, durante a colheita do final do ano, ou seja, da saída do ano, né? Então,
Então já estamos no 7º mês, então já estamos na saída do ano praticamente. Então é a festa da colheita da saída do ano, né? Porque estamos indo para o final do ano já estamos no 7º mês. Então fala que nós, quando a gente tiver recolhido a novidade da terra, né? Quer dizer, fazendo a colheita, né? Então celebraremos ao nosso Criador essa festa por 7 dias. E repete novamente, o primeiro dia haverá descanso e ao 8º dia haverá descanso. Temos que descansar. Aquele que pode fazer isso, faça. E realmente Deus está observando o teu esforço e vai com certeza te abençoar por isso. Diz mais o seguinte: e ao primeiro dia tomareis para vós ramo de formosas árvores, ramo de palmas, ramo de árvores espessas e salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis perante a rever vosso Deus por 7 dias. Então, no primeiro dia, nós iremos colher galho de árvores, ramos, palmas, e nós iremos construir a nossa sucá, nós iremos construir a nossa cabana, nós iremos enfeitar a nossa cabana com mato, com galho de árvores, com palmas, com ramos, né? Então, você pode até um local, compra uma lona, compra algo que você, com o qual você possa construir a sua sucá, tá? Armar a sua sucá e usar isso aqui que o nosso Deus ordenou. Tá? Então não é somente fazer um sucá com lona e esquecer daqui dos ramos, das palmas, dos galhos de árvores. E claro, você colheu aquilo que é possível você colher. Às vezes você está na cidade, né? Então, se você está em um local onde realmente o acesso a ramos, a galho de árvores e palmas é mais difícil, claro, você vai fazer aquilo que é possível. Se esforce, porque Deus vai olhar para o teu esforço. Então, aquilo que você fizer realmente por amor, com prazer, para cumprir a mitzvah do nosso Deus, Ele vai te abençoar grandemente, Ele vai realmente abençoar a tua vida conforme realmente Ele prometeu. Então, diz mais, e ao primeiro dia tomareis para vós ramo de formosas árvores, ramo de palmas, ramo de árvores espessas e salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis perante a rever vosso Deus por 7 dias. Então Deus manda nos alegrar. Então a festa é um momento festivo, onde tem comida, bebida, onde tem muita música alegre, onde dançamos, né? Onde nos alegramos perante o nosso Deus, porque é um momento de felicidade. Estamos cumprindo um mandamento do nosso Deus. Deus mandou, é mandamento. Se é mandamento, temos que obedecer e executar a ordem do nosso Criador, bendito seja Ele. Então, mais adiante, diz o seguinte: e celebrareis esta festa ao teu Criador por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Então, Deus fala aqui, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Então, Deus falou isso para quem? Para os nossos antepassados, há milênios atrás. Estatuto perpétuo por vossas gerações. Então, falou para eles já guardaram o Sucote, já cumpriam realmente essa mitzvah da Hag Sukkot, da ordenança do nosso Deus. E todos os descendentes, até a nossa geração, cumpre Sukkot, porque é um estatuto perpétuo. Nossos filhos cumprirão a Hag Sukkot, nossos netos cumprirão essa mitzvah, nossos bisnetos e demais descendentes praticarão Sukkot em obediência ao nosso Deus. Tá? Então, se você fizer isso, se você realmente obedecer ao teu Criador, se você praticar realmente essa mitzvah, nosso Deus vai te abençoar. Então Deus fala, e celebrareis essa festa de rever por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações.
Tá, gente? É por isso que milênios antes, há milênios atrás, Deus falou isso para nós, antepassados, e milênios depois nós estamos aqui celebrando ainda a Hag Sukkot. Então, que os nossos descendentes, né, que a chama do israelismo não se apague, que a chama da nossa crença, que a chama realmente da nossa espiritualidade, conexão com o nosso Deus, tá, nunca se apague, nem nessas gerações, nem nas gerações seguintes. Adiante diz, 7 dias habitareis debaixo de cabanas. O que Deus está mandando você fazer? Habitar dentro de cabanas por 7 dias. Deus mandou? Então é mandamento. Deus está mandando? Então é mandamento. Cumpra, obedeça, seja um israelita obediente. Seja uma israelita obediente, fique na Sukká. Como já falei, israelita de nacionalidade israelense são privilegiados, é feriado lá. Israelitas da diáspora, como nós, israelitas que são de outros países, são de outras nacionalidades, né, gente? Então, israelitas de outras nacionalidades, pelo menos as refeições, a tefilá, a nossa prece perante o nosso Deus, tá? A leitura da Torá, os cânticos, tem que ser lá, na Sukká, porque Deus mandou. Então a gente vai obedecer. 7 dias habitareis debaixo de Sukkot, debaixo de tendas, a gente. Todos os naturais em Israel habitareis em tendas. E para quê? Aí Deus, nosso Criador, ele diz o seguinte, ele fala o porquê. Para que saibam as vossas gerações, para que saibam as nossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel, os Binei Israel, em tendas, tá? Em Sukkot, quando os tirei da terra do Egito. Aí Deus assina embaixo dizendo, eu sou Yehová vosso Deus, bendito seja Ele. Então, se nosso Deus, Ele diz que nós temos que cumprir a Hag Sukkot, e ele assina abaixo dizendo que, ele fala que nós temos que cumprir para que as nossas gerações possam saber que os nossos antepassados, quando saíram do Egito, quando saíram de Israel, eles habitaram em tendas, habitaram em Sukkot durante a travessia do deserto, tá, gente? Para que isso nunca seja esquecido. Deus está abaixo dizendo, eu sou o Criador vosso Deus, bendito seja Ele eternamente. Então, se Deus fala dessa forma e assina abaixo, Ele quer que você entenda, isso aqui não é a lei de Moshe, não é. Isso aqui não é a lei de Aharon, isso aqui não é a lei dos profetas, dos Neviim, isso aqui não é a lei de Shofetim, isso aqui não é lei de homem, isso aqui é a lei de Deus. Deus mandou, é mandamento, obedeça e com certeza a tua vida será abençoada grandemente. Então, eu gostaria, para encerrar, de ler apenas aqui em Zechariah, que traduzem Zacarias. Nós lemos lá no terceiro livro da Torá, que é Vaikra, que traduzem Levíticos. Nós iremos ler agora em Zechariah, que traduzem Zacarias. E para que possamos então encerrar, eu gostaria de ler com todos aqui o versículo 16 do capítulo 14 de Zechariah. Versículo 16 do capítulo 14 de Zechariah, que diz o seguinte: e acontecerá que todos os que restarem, tá? Apenas lembrando, o que Deus está falando aqui é que no final haverá uma guerra final entre as nações inimigas e Israel. E parece que isso já está para acontecer, se você observar o que está acontecendo, essa reunião na ONU, as declarações de países apoiando os agressores e tudo mais. Então, o que nós estamos observando é que isso está para acontecer. Haverá uma guerra final entre Israel e as nações inimigas. E Israel, muitos israelitas e israelenses serão massacrados. Você sabe que Israel está partindo para o secularismo. Tá? Então,
grande parte, tá, está se distanciando da Torá, da espiritualidade, perdendo a espiritualidade, a conexão com Deus, e Deus começa a querer cruzar os braços por isso. Deus permitiu aquele 7 de outubro de 2023, exatamente em um local onde as pessoas estavam reunidas ali em Shemini Atzeret, final de Sukkot, tá, gente, com uma baita de uma estátua de Buda, profanando um feriado religioso. Ele, em vez de se voltar para Deus, para invocar Deus, estavam com a estátua de Buda em uma festa rave. E não foram os religiosos praticantes que estavam celebrando o Shemini Atzeret que foram atacados. O mal passou exatamente por onde a porta estava aberta, por onde Deus não estava. Deus não estava na festa rave. Por isso tudo aquilo aconteceu, tá, gente? E Deus não está com esse Israel que está se ocidentalizando. Porque muitos israelitas, israelenses, não concordam com uma forma com que Israel está se comportando, está se ocidentalizando. E muitos não concordam com isso. Então, essa ocidentalização de Israel está resultando em um afastamento, em um apagão espiritual. E isso está dando força ao inimigo, porque está enfraquecendo Israel. Lembra de Shimshon, que traduz em Sansão? A força dele estava no quê? Na espiritualidade, na obediência a Deus. Quando ele desobedeceu, o que aconteceu? Ele perdeu toda a força, ficou igual aos outros. Você vê que Israel era considerado, as forças armadas de Israel, o exército de Israel, era considerado o terceiro exército melhor do mundo. Hoje, sendo desmoralizado por um grupo chamado Hamas. Então, Israel não é como Israel da Guerra da Independência. Israel não é mais, as Forças Armadas de Israel não é como, como a Guerra de 1967, tá, gente? Onde venceu nações. Está se falando que Israel enfrentou nações pesadas, nações que tinha exército, marinha e aeronáutica. O Israel de hoje, ele está enfrentando um grupinho chamado Hamas. E já fazem 2 anos, eles não conseguiram derrotar nem resgatar os reféns. Isso é falta de quê? De espiritualidade. A força de Israel é Deus. Tá? Então, se Israel começa a achar que é o melhor, e acha que é a sua tecnologia, a sua força bélica, então Deus se afasta e faz com que Israel entenda que não é a força bélica, tá? Mas Deus, o Deus que deu a vitória a Israel na Guerra da Independência de 1948, na Guerra de 1967, na Guerra de 1973. Então, esse Israel está perdendo a espiritualidade. Então, as nações vão criar força e vão cercar Israel por todos os lados e haverá um grande massacre ali, lamentavelmente, contra o nosso povo israelita, de nacionalidade israelense, tá, gente? Mas Deus não vai permitir que haja um extermínio, né? Como um genocídio, tá, gente? Como dizem por aí, até porque não pode dizer que é genocídio o que está acontecendo ali entre Israel e o Hamas, tá, gente? Acho que Israel podia lançar ali um míssil e já resolver tudo de uma vez, varrer ali completamente de pessoas, mas, lamentavelmente, uma guerra não tem como livrar civis, lamentavelmente, né? Então, no final dos tempos, haverá uma guerra final entre Israel e Israel vai perder essa guerra. E quem vai se manifestar para livrar os que restaram vai ser o próprio Deus. Nosso Deus vai se manifestar nessa guerra final contra essas nações que se levantaram contra Israel e vai salvar exatamente esses, os religiosos praticantes que praticam mitzvot como esta, como Sukkot. Olha só o que diz aqui, versículo 16 do capítulo 14 de Zechariah, diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei Yahvé, o Deus dos exércitos,
e celebrarem o quê? Exatamente a festa do Sukkot. Exatamente a Hag Sukkot, a festa das cabanas, está aqui. Nessa guerra final, vai ser um dos castigos, serão obrigados. Se você construir o seu sukkah, no quintal da sua casa, na área da sua casa, na varanda da sua casa, do seu apartamento, e de repente alguém te ridicularizou por isso, um dia eles serão obrigados a praticar Sukkot também, a brincar de casinha, tá, gente? Como muitas vezes falam, ridicularizando a gente quando ficamos durante 7 dias nas nossas cabanas para obedecer ao nosso Deus. Aí o 17 diz assim: e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subirem a Jerusalém, para adorar o rei, Yahvé, o Deus dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se as famílias dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem a celebrar o quê? A festa das cabanas. Deus vai ferir com pragas aqueles que não subirem a celebrar a festa de Sukkot. Está aqui, na guerra final, o cumprimento, habitar em cabanas por 7 dias, todos os anos, vai ser uma ordem do nosso Deus para as nações se levantarem contra Israel e contra o nosso povo Israel. E se eles não forem, sofrerão grandes pragas sobre eles. Diz mais o seguinte: este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas, a Hag Sukkot. Então serão castigados. Então um dia esses que te ridicularizam, porque porque tu fez uma casinha, tu fez como dizem eles, fez uma cabana no quintal da tua casa, na varanda, na área, ou na tua casa, no teu apartamento, e você passou a ficar ali mais tempo, lendo a Torá, cantando, fazendo o tefilá e tudo mais, entende? Comendo, fazendo todas as refeições, durante o dia, durante a noite, a pessoa está te ridicularizando um dia, eles são obrigados a brincar de casinha também, por ordem de Deus, e Deus não vai pedir, Deus vai impor, ou tu vai, ou tu sofrerão grandes consequências, tá? Tem até assim, aqui, algo que Deus fala que é como se fosse o vírus Ebola, né? Aquele vírus que até hoje circula na África, né? Eu acho que está sob controle, mas um dia esse vírus Ebola, ou então algum semelhante, com efeito igual, semelhante ou pior a esse, é claro, vai cair sobre os inimigos do nosso povo israelita. E é claro, serão salvos os religiosos praticantes que temem a Deus, se esforçam para cumprir essa e outras mitzvot, tá, gente? Não só essa, a Hag Sukkot, mas a todas as outras ordenanças do nosso Deus. Então, que você tema a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e você pratica o Sukkot. A não ser que você realmente não tenha condições, aí Deus vai olhar e ver a tua sinceridade e ver que você não fez porque não podia e não porque não queria. Aí é diferente. Então você não vai sofrer castigo de Deus ou Deus cruzar os braços, virar as costas para você, simplesmente porque você não tinha condições de construir uma cabana, construir um sukkah e celebrar Sukkot. Tá, gente? Então, Deus vai olhar para você e ver. Agora, se você não fez porque você tinha condições de fazer e não fez, se você tinha condições de praticar e não praticou, o tempo que você podia ficar na sukkah, você ficou na cozinha da sua casa, na sala, ou comia fora, ou pedia por delivery, comida por delivery, e você sempre fazer as refeições fora da sukkah, então aí realmente é falta de temor e obediência a Deus. Então, mas se você não cumpre porque não pode, é claro que Deus não vai, digamos assim, tirar a bênção sobre a sua cabeça porque viu o teu esforço. Pelo menos durante 7 dias você está invocando a Deus, dobrando, dizendo: meu Deus, tu sabe que eu não fiz porque eu não tinha condições, eu não tinha recursos para isso, tá? Mas quando me deres condições, eu vou celebrar essa festa do jeitinho que tu ordenaste. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida. Shalom, Hag Sameach Sukkot.